Bom, gente, vamos falar agora das angiospermas. As angiospermas que são aí bem abundantes em todo o planeta. Anjo significa aí vaso e esperma, semente. Esse termo ele vem do grego e esse vaso ele se refere ao fruto. Então, ao fruto que vai proteger a semente e dentro da semente nós temos ainda o embrião. Essas plantas são de grandes portes, elas possuem sistema aí de condução de seiva, então elas têm vasos condutores de seiva. Essas plantas elas surgiram aí no nosso registro fóssil no período Cretáceo e o grupo ele passou por uma grande diversificação entre 100 e 65 milhões de anos e eles conseguiram se espalhar por todos os ambientes do nosso planeta, com exceção dos ambientes que são extremamente frios, como por exemplo aí os polos. Lá no Polo Sul, no Polo Norte, essas plantas elas não conseguem se desenvolver. Elas precisam sempre do ambiente propício para que elas possam então se desenvolver. Nós vamos ver agora a classificação biológica das angiospermas. Nós temos aí cerca de 300 mil espécies que vivem no Brasil. Que vivem no Brasil não, 300 mil espécies de angiospermas. E dessas 300 mil espécies, 25% dessa diversidade fica no Brasil. As angiospermas elas vão ser classificadas em 3 grupos: monocotiledôneas, dicotiledôneas e dicotiledôneas basais. Essa classificação ela se refere aí ao número de cotilédones que elas apresentam. Os cotilédones eles são folhas embrionárias modificadas e são responsáveis aí pela transferência de nutrientes para as plantas durante todo o período de desenvolvimento, quando elas não realizam o processo de fotossíntese. As monocotiledôneas, elas apresentam apenas um cotilédone na semente, como as espécies de alho, de cebola, de grama, de cana, a cana-de-açúcar que está sendo mostrada aqui, pertencente ao grupo das monocotiledôneas. As dicotiledôneas, elas já apresentam aí 2 cotilédones na semente, como as espécies de pera, maçã, feijão, ipê, entre outras. E junto aí, as dicotiledôneas e as monocotiledôneas, elas vão representar cerca de 97% das angiospermas. Então, para quem ainda não sabe o que é o cotilédone, pensa no feijão, o grãozinho do feijão. Quando você abre ele, a gente tem 2 partes. Então, isso é os cotilédones. Isso são os cotilédones. O feijão, você abre ele em 2 partes, significa que ele é dicotiledônea. Assim como a semente da maçã, da pera, aí do ipê amarelo, esse que ele mostra aí na imagem. Então, todos eles são dicotiledôneas. Já o alho, ele é um monocotiledônea, porque ele não consegue abrir ali a parte dele com 2. Então, ele é monocotiledônea. E para finalizar, as dicotiledôneas basais, mostra aqui a magnólia como representante, são plantas que apresentam traços bem primitivos. E elas são consideradas aí remanescentes das que originaram, de fato, as mono e as dicotiledôneas. E dessa maneira foram colocadas em um grupo à parte, representando apenas 3% das angiospermas atuais, como é o caso da magnólia, essa árvore bem bonita com flores que a gente está vendo. A flor é uma característica apenas das angiospermas. A reprodução das angiospermas. Uma angiosperma ela vai ser caracterizada por um organismo que apresentam órgãos vegetativos e reprodutivos. Os órgãos vegetativos são aqueles relacionados aí ao processo que mantém a planta viva, como por exemplo a fotossíntese e a respiração, que é feito pelas folhas. Os órgãos reprodutivos são aqueles que estão relacionados aí com o ciclo reprodutivo da planta. E nós temos a semente e especialmente a flor e o fruto, que são novidades aí evolutivas das angiospermas. Vamos falar da flor. Então, eu vou chegar aqui na imagem da flor.
E nós vamos falar um pouquinho aí das estruturas que ela tem, ó. Então, deixei a flor aqui bem grande. A flor, ela é uma novidade evolutiva, principalmente para chamar a atenção de animais polinizadores. Então, a gente tem alguns insetos e alguns animais aí que vão polinizar as plantas. A abelha é um grande polinizador aí das plantas. Então, vamos falar da flor. A flor, ela tem aí algumas partes básicas, que é o androceu, que é formado pela antera e filete, o gineceu, formado pelo estigma, estilete e ovário, a corola e o cálice. Então, essas são as partes básicas de uma flor. Todas essas estruturas, elas são formadas aí a partir de folhas modificadas, sendo que algumas espécies podem ter mais ou menos dessas partes reduzidas. Vamos começar então pela corola. A corola nada mais é do que as pétalas. O cálice, tá vendo aqui essa parte verdinha? Então, ele é o conjunto das sépalas. Aqui o nome dela. Ele vai servir aí para dar aquela, vamos dizer assim, um acabamento na parte da flor, uma proteção dela entre o pedúnculo e posteriormente aí ao caule. Tanto o cálice como a corola são estruturas estéreis, tem função apenas de proteção e sustentação aí das estruturas reprodutivas. As flores, como a gente vê sempre, viu na imagem da página anterior, elas são sempre bem viçosas, coloridas, tudo isso para quê? Para atrair os polinizadores. No entanto, a gente precisa lembrar que existem flores que são coloridas, aliás, que existem flores que não são coloridas nem perfumadas e que não vão produzir o néctar, mas geralmente a grande maioria delas produzem o néctar. Voltando aqui para a flor, o androceu, ele é o conjunto aí de estames formado pela antera e pelo filete. São estruturas aí da parte reprodutora masculina, responsável então pelos grãos de pólen. Já a parte aí do gineceu, que é formado pelo carpelo, que compõe estigma, estilete e ovário, são estruturas férteis femininas, responsáveis então pela produção dos óvulos, que ao serem fecundados, originam as sementes. Os óvulos, eles ficam abrigados no interior dos ovários. O ovário, gente, ó, é essa parte aqui da flor. Então, lembra que a sépala protege aqui o ovário? É aqui que ele fica. Que após a fecundação origina o fruto. Dessa maneira, então, o androceu e o gineceu são chamados de órgãos de reprodução. Vimos aí as partes da flor. Vamos para o fruto. Então, a chegada aí dos grãos de pólen ao estigma da flor é chamada de polinização. E essa polinização, ela pode acontecer através da autopolinização ou através da polinização cruzada. O que tem de diferente entre elas? Polinização cruzada leva de uma flor para outra. Polinização, que é chamada aí de autopolinização. Então, ó, é quando a flor, ela se reproduz ali sozinha. Então, os grãos de pólen são levados pelo vento até a estrutura feminina, que vai posteriormente fecundar o óvulo. Essa é a diferença na autopolinização e na polinização cruzada. Tudo bem? De maneira geral, o grão de pólen, ele atinge o estigma e aí 2 gametas masculinos chegam ao ovário e vão fazer o que nós chamamos de dupla fecundação. Essa é outra novidade evolutiva das angiospermas. Um gameta masculino fecunda o gameta feminino, dando origem aí ao embrião. Já o outro gameta dá origem ao endosperma, que vai acumular uma substância para a nutrição do embrião. E após